Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Nirupanugacharyavaryan Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Secha Krishna Bhakti Prade Devi Sattavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências a poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacacharya Astuta Rasata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, começando hoje então o capítulo 12, Nitya Dharma e Sadhana. Sri Navadipa Mandala é supremamente Sri Navadipa Mandala é a mais elevada dentre todos os locais sagrados do mundo. Assim como o Sri Vrindavana, ela cobre uma área de 32 milhas quadradas. Ela tem o formato de uma flor de lótus de 8 pétalas. O centro dessa flor de lótus é Sri Antardvipa, e cujo centro é Sri Mayapur. Ao norte de Sri Mayapur é Sri Simantadvipa, onde o templo de Sri Simantini Devi está situado. Ao norte deste templo é a vila de Bilva Pushkarini, e ao sul está Brahmana Pushkarini. Esta área, a qual está localizada na parte norte de Sri Navadvipa, é comumente chamada de Shimulya. Durante a época de Chaitanya Mahaprabhu, Shimulya era a residência de muitos grandes panditas. O pai de Sri Shatidevi, Sri Nilambara Chakravarti Mahashaya, também viveu naquela vila. Hoje em dia, não muito longe de onde Nilambara Chakravarti costumava viver, viveu também um brahmana védico chamado Brajanatha Bhattacharya. Brajanatha, ele foi uma pessoa brilhante desde a sua infância. E ele estudou na escola de sânscrito em Bilva Pushkarini, onde ele então se tornou um grande erudito na ciência da lógica, Nyaya Shastra. Tanto que os seus argumentos geniais
e inovadores costumavam constranger e intimidar até mesmo os grandes eruditos reconhecidos de Bilva Puskarini, Brahmana Puskarini, Mayapura, Godruma, Madhedvipa, Ambraghat, Samudraghar, Kulia, Purvastali e outros lugares. Sempre que havia um encontro de panditas, Brajanata Nyaya Panchanana se sentava, né, nessa assembleia com argumentos sem precedentes. Dentre esses panditas havia, né, um lógico cujo coração era muito cruel, chamado de Nayayika Churamani, que foi profundamente ferido, né, pelas flechadas que recebeu da lógica de Brajanata. Este lógico resolveu então matar Nyaya Panchanana, no caso o Brajanata, usando o conhecimento oculto descrito nos Tantra Shastras, através do qual ele pode invocar a morte de outrem através de encantamentos místicos, ou seja, magia negra, basicamente. Então, para este fim, ele foi até um local ele foi até um crematório em Rudradvipa e começou a recitar mantras para os mortos dia e noite. Então, isso é uma coisa muito comum na Bengala, viu? Fazer magia negra. Há que se tomar bastante cuidado. Dentro da cultura bengali existe uma influência muito forte das magias negras e principalmente da inveja, né, que existe entre, enfim, aqueles que disputam algum tipo de poder, de fama, né, de reconhecimento. Era então noite de lua nova e uma grande escuridão permeava todas as 4 direções. À meia-noite, Nayayika Churamani se sentou no meio do crematório e chamou a sua deidade adorada. Ó Mãe, você que é a única deidade adorada desta Kali Yuga, eu ouvi que você se satisfaz simplesmente pela recitação de poucos mantras e que você facilmente concede bênçãos para os seus adoradores. Ó deusa, com uma face aterradora, né, ou uma face terrível, ou aterrorizante, perdão. Melhor seria com uma face aterrorizante. Esse seu servo, passou por muitas austeridades, recitando os seus mantras por vários dias. Por favor, seja misericordiosa dessa vez. Ó Mãe, embora eu tenha muitas falhas, ainda assim você é minha mãe. Por favor, perdoe as minhas falhas e apareça diante de mim hoje. Desta maneira, repetidamente, ele chamou e chorou em profunda lamentação, né? Oferecendo oblações ao fogo enquanto recitava o mantra com o nome de Brajanata Nyaya Panchanana. E o quão poderoso, né, quão impressionante era o poder daquele mantra. O céu ficou imediatamente tomado por uma massa densa de nuvens negras. Um vento feroz começou a soprar. E trovões rugiram nos céus. Fantasmas e espíritos maléficos puderam ser vistos como um flash, assim como raios. E com a ajuda do vinho sacrificial, Churamani, ele então colocou toda a sua energia e chamou por sua mãe. Ó Mãe,
Por favor, não se demore mais um momento sequer. Então, neste momento, como um oráculo, uma voz celestial respondeu: não se preocupe, Brajanata Nyaya Panchanana não irá mais discursar sobre o Nyaya Shastra por um longo tempo. Nos próximos dias, ele irá abandonar o debate e permanecerá em silêncio. Ele não mais rivalizará com você. Né? Fique em paz e retorne para sua casa. Quando o Pandita então ouviu essa voz, ele ficou satisfeito. Ele repetidamente ofereceu pranama a Mahadeva, o chefe dos Devas e autor do Tantra, e então retornou para sua casa. Brajanata Nyaya Panchanana então se tornou Digvijay Pandit, aquele que conquistou as 4 direções através da sua escolaridade, com apenas a idade de 21 anos. Dia e noite ele estudava os livros dos lógicos famosos, como Sri Gangeshopadhyaya, que havia iniciado um novo sistema de lógica conhecido como Navya Nyaya. Brajanata, então, encontrou muitas falhas em Kanai-bhatta Shiromani's Diditi, a qual foi celebrada pelo comentário de Gangeshopadhyaya no seu Tattva Chintamani, chamado de Tattva Chintamani. E ele então começou a escrever o seu próprio comentário. Embora ele nunca pensou sobre o desfrute material, a palavra Paramartha, ou realidade espiritual, nunca entrou em seus ouvidos. O seu único foco na vida era iniciar debates em lógica usando conceitos e terminologias do Nyaya, como por exemplo Avacheda, que significa a propriedade de um objeto pelo qual pode-se distinguir-se de qualquer outro. Vyavacheda, a exclusão de um objeto de outro. Ghata, um pote de barro. E pata, um pedaço de pano. Então essas são diferentes técnicas de lógica, tá? Muito bem, enquanto dormia, sonhava, comia ou caminhava, o seu coração estava cheio de pensamentos sobre a natureza dos objetos, a natureza do tempo, as peculiaridades das propriedades aquáticas e terrestres. Certa noite, Brajanata estava sentado às margens do Ganga, contemplando as 16 categorias propostas por Gautama no seu sistema de lógica, quando então um novo estudante de Nyaya Shastra se aproximou dele e disse: Nyaya Panchanana Mahashaya, disse o estudante, você ouviu sobre a refutação da lógica de Nimai Pandit sobre a teoria atômica da criação? E Nyaya Panchanana, ele rugiu como um leão. Quem é Nimai Pandit? Você está falando por acaso do filho de Jagannatha Mishra? Diga-me sobre os seus argumentos lógicos, então. Aqui no caso se refere ao próprio Chaitanya Mahaprabhu, né? Que era chamado de Nimai Pandit. Então percebam que a influência da lógica era tamanha na época de Mahaprabhu que ele mesmo teve que fazer um passatempo de se tornar um lógico. Né? Então Mahaprabhu, antes de manifestar o seu passatempo como devoto, ele era um lógico, chamado de Nimai Pandit. Tinha uma escola, inclusive, ficou muito famoso, derrotou o Keshava Kashmiri, que era considerado até então o maior de todos os lógicos. Então veja bem, o tamanho do estrago que a lógica fez na devoção de todo um país, né? de toda uma tradição. Poucos eram os Vaishnavas puros. A grande maioria adorava Kali e estudava lógica. Foi por isso que Advaita Acharya ficou completamente revoltado e chamou Chaitanya Mahaprabhu antes da hora para descender e acabar com tudo isso.
Então, o próprio Chaitanya Mahaprabhu teve que se tornar um lógico. Para quê? Para derrotar a lógica. Para derrotar os argumentos de todos esses lógicos e estabelecer a superioridade de Bhakti. Aí, então, ele se torna um devoto. Ou seja, ele automaticamente demonstra com o seu próprio exemplo que ele, então, havia escolhido o caminho de Bhakti, né, ao invés do caminho da lógica, devido à superioridade do caminho de Bhakti. Então, muito bem, voltando aqui à conversa. Então, o estudante disse, uma grande personalidade chamada Nimai Pandita vive em Navadvipa, né? Viveu em Navadvipa há pouco tempo atrás. E ele compôs muitas lógicas inovadoras, né, argumentos lógicos inovadores relacionados ao Nyaya Shastra. E ele constrangeu Kanai Bhatta Shiromani, que devia ser um grande lógico da época. Durante o seu tempo, né, o tempo de Mahaprabhu, não havia nenhum erudito que se comparasse a ele, né, na maestria do Nyaya Shastra. Ainda assim, mesmo que ele fosse um adepto de Nyaya Shastra, ele considerava isso quase insignificante. De fato, ele considerava não apenas o Nyaya Shastra, mas também todo o mundo material como algo trivial. Ele, portanto, adotou uma vida de um mendicante peregrino, né, na vida renunciada, e caminhou, né, viajou por vários locais de peregrinação, propagando o cantar de Harinama. Os Vaishnavas de hoje em dia o aceitam como Purna Brahma, a suprema personalidade de Deus, e o adoram através do mantra Sri Gaura Hari Mantra. Adoram através do Sri Gaura Hari Mantra. Nyaya Panchana Mahashai, você deve olhar, você deve analisar os argumentos dialéticos de Nimai Pandit, pelo menos uma vez. Ao ouvir então tamanho elogio feito aos argumentos lógicos de Nimai Pandit, Brajanatha Nyaya Panchanana ficou muito curioso de ouvir sobre esses argumentos. Com dificuldade, ele então conseguiu coletar alguns desses argumentos de diferentes fontes, né? Conseguiu, vamos dizer, ouvir, né, alguma coisa de diferentes fontes. A natureza humana é tal que quando você desenvolve fé num objeto particular, você irá naturalmente sentir o quê? Você irá considerar, né, você desenvolverá um respeito, né, pelos professores daquele assunto. Né? Além disso, por muitas razões, as pessoas comuns não desenvolvem facilmente fé por personalidades exaltadas que ainda estão vivas. Mas elas tendem a desenvolver mais fé pelas atividades dos Mahajanas, que já deixaram este mundo. Isso é um fato. Né? Por quê? Porque enquanto a pessoa está viva, né, ela ainda está estabelecendo as suas qualidades, ela ainda está demonstrando o seu caráter, ela ainda pode vir, né, a cometer algum erro. Então é só quando a pessoa de fato abandona o corpo que você pode fazer uma análise, dizer, sim, essa pessoa viveu a vida inteira de maneira correta, o que ela trouxe de contribuição realmente foi algo incomparável, foi algo, enfim, muito importante. Né? Então fica de fato mais fácil você fazer essa análise para as massas em geral. Mas para aqueles que são afortunados e têm um discernimento, têm uma capacidade intelectual mais elevada, automaticamente eles conseguem fazer essa análise no presente, o que é muito difícil. Né? O que é muito difícil, mas é possível. Tanto que aquela grande personalidade tinha os seus seguidores. Né? Se fosse uma coisa unânime
de só reconhecer a sua grandeza após a sua morte, ele não teria seguidores, mas não é o caso. Mas de modo geral isso acontece, tanto que o meu próprio Gurudeva disse, será num futuro distante que todos poderão reconhecer e compreender, né, a minha contribuição para o Vaishnavismo. Por quê? Porque as pessoas poderão ver com mais clareza, né, com um distanciamento, um contexto histórico, poderão comparar com outros que também estão vivendo, enfim, e assim a coisa pode ser mais facilmente analisada e também compreendida. Muito bem. Então, o Nyaya Panchanana desenvolveu uma fé inquebrantável pelos estudos de lógica de Nimai Pandit. Então, Brajanata disse, Brajanata ele dizia, né, o Nimai Pandit, se eu tivesse nascido durante o seu tempo, ninguém pode dizer o quanto eu poderia ter aprendido com você. Ó Nimai Pandita, por favor, entre no meu coração apenas uma vez. Você é realmente Purna Brahma. Ou seja, resultado, né? O Brajanata ficou de fato encantado pela filosofia de Mahaprabhu e praticamente se rendeu a Mahaprabhu, né? Então aqui a gente vê que ele já ora para Mahaprabhu como sendo de fato Deus, né? E ele diz, você é de fato Purna Brahma, porque do contrário, como uma lógica tão extraordinária, né, com argumentos incríveis, poderiam ter aparecido ou saído da sua mente? Você é sem dúvida nenhuma Gaura Hari, porque você destruiu a escuridão da ignorância, criando argumentos incomparáveis. A escuridão da ignorância é negra, mas você removeu-a, tornando-se dourado. Você é Hari, porque você pode roubar a mente do mundo inteiro. Você roubou o meu coração, né, através da sua lógica, através da ingenuidade da sua lógica. Ingenuidade no sentido da pureza, né, da sua lógica. Então, falando assim repetidas vezes, Brajanata ele ficou frenético, ele ficou um pouco agitado. E ele então começou a gritar, "O Nimai Pandita, O Gaura Hari, por favor, seja misericordioso comigo. Quando eu serei capaz de criar argumentos lógicos, assim como os seus? Se você for misericordioso comigo, ninguém poderá dizer o quão grandioso eu poderei me tornar, né? Um grande erudito nos Nyaya Shastras." Então Brajanata ele pensou consigo mesmo, me parece que aqueles que adoram Gaura Hari também devem ter ficado atraídos pela sua erudição em Nyaya, assim como eu. Então, eu devo procurar por esses seguidores e ver se eles podem talvez ter algum livro ou alguma outra composição sobre Nyaya. Então, aí que está a grande armadilha. Então, vejam bem como a missão de Mahaprabhu aqui, nesse momento, ela se torna bem sucedida. Porque, como eu expliquei, ele se tornou um grande lógico, ele derrotou todos os outros lógicos, né, assim, com muita distância, ou seja, automaticamente ele atrai a atenção desses lógicos e faz com que esses lógicos depois vão procurar os seguidores de Mahaprabhu, que automaticamente não seguem mais, obviamente, lógica, são devotos. E aí ele será, então, exposto à filosofia Vaishnava, poderá ouvir bons argumentos e, então, se tornar um Vaishnava, quem sabe. Então, pensando assim, Brajanata desenvolveu, então, um desejo de se associar com os devotos de Gauranga. Sempre cantando os santos nomes de Bhagavan,
como Nimai Pandita, Gaura Hari, e desejando a associação dos devotos de Gaura, Brajanata então produziu um enorme sukriti. Então ele começou a produzir sukriti, começou a cantar os nomes de Gaura Hari. Isso gera um grande sukriti, né? Então, agora que ele vai chegar em contato com os Vaishnavas, ele vai automaticamente poder ver os frutos, né, desse sukriti. Um dia, enquanto Brajanata estava tomando a sua refeição com o seu avô, ele perguntou, com a sua avó, ele perguntou: vó, você já viu Gaura Hari? Ao ouvir o nome de Sri Gauranga, a avó de Brajanata se lembrou nostalgicamente da sua infância e disse: aham, o quão encantadora era a sua forma, né? Eu jamais vi alguém tão belo quanto ele. Será que eu poderei ver essa forma tão bela novamente? Será que alguém que tenha visto esta forma tão cativante possa ocupar a sua mente em afazeres domésticos novamente? Quando ele fazia Harinama Sankirtana, absorto naquele transe estático, os pássaros, as feras, as árvores, as plantas de Navadvipa, todos perdiam completamente a consciência do mundo externo devido à intoxicação de prema. Até hoje, quando eu contemplo esses pensamentos, uma torrente de lágrimas contínua flui dos meus olhos incontrolavelmente e ensopam, né, o meu peito. Então, Brajanata ele continua a perguntar: você se lembra de algum passatempo que ele fez? E a avó respondeu: eu certamente me lembro, meu filho. Quando Sri Gauranga ia visitar a casa do seu avô materno, né, com a sua mãe Shati e outras senhoras as senhoras mais velhas da nossa casa o alimentavam com espinafre e arroz. Mahaprabhu era muito fã de espinafre, né? Aqui no caso a gente traduz como espinafre, mas o shak ele é uma variedade de verduras, tá? Que não é só um tipo de espinafre como nós temos, mas são vários, né? E ele então elogiava, né, muito esse shak e comia com grande prema. Naquele momento, a mãe então, a própria mãe de Brajanata colocou sobre o seu prato um pouco de shak. Ao ver isso, ele apreciou a serenidade daquele momento. E Brajanata então ficou extasiado. Esse é o amado shak do lógico Nimai Pandit, disse ele. E ele então o comeu com grande reverência. Embora Brajanata fosse completamente desprovido de conhecimento transcendental sobre a realidade absoluta, ele ficou extremamente atraído pela brilhante escolaridade de Nimai Pandit. De fato, a intensidade da sua atração não podia ser estimada. Até mesmo o nome de Nimai deleitava, né, os seus ouvidos. Quando mendicantes vinham para mendigar, cantando Jai Shatinandana, ele os recebia de maneira bastante carinhosa e os alimentava. Às vezes ele ia até Mayapur, onde ele ouvia os babajis cantando os nomes de Gauranga. E ele às vezes os perguntava, né, fazia perguntas sobre diferentes atividades triunfantes de Gauranga no campo da escolaridade e do conhecimento. Após alguns meses
nessas atividades, Brajanata já não era mais como antigamente. Anteriormente, o nome de Nimai o trazia muito prazer, né? Apenas em conexão com a sua escolaridade em Nyaya, mas agora Nimai o satisfazia em todos os aspectos. Brajanata perdeu totalmente o interesse em estudar e ensinar Nyaya, e ele não mais tinha gosto por esses argumentos secos, né, ou qualquer debate. O lógico Nimai não mais tinha qualquer influência sobre o reino do seu coração, mas o Nimai devoto havia usurpado toda a autoridade, ou seja, controlado o seu coração agora o Bhavuka Nimai, que é o Nimai devoto, né? O coração de Brajanata começava a dançar quando ele ouvia o som da mridanga e da kartala, e ele oferecia pranamas mentalmente para sempre que ele via um devoto puro. A sua manifestação de grande devoção por Sri Navadvipa, o respeito pelo e o respeito pelo local de nascimento de Mahaprabhu eram visíveis. Quando panditas rivais viam Nyaya Panchanana, que Nyaya Panchanana havia se tornado uma pessoa muito doce, eles ficavam muito satisfeitos ao ver essa condição. Agora eles podiam sair de suas casas sem medo, ou seja, eles agora não viam mais como é que se fala? O Brajanata, né, que é o Nyaya Panchanana, como uma ameaça à capacidade intelectual deles. Então eles já podiam sair de casa sem medo, porque o Brajanata não mais se interessava por debates em lógica, né, e ele era o melhor da sua época, né. Então, o Nayayika Pandita, né, pensou que a sua deidade adorada havia feito Brajanata uma pessoa, vamos dizer, inativa, né? E que não mais ele precisava ter medo dele, né? Ou seja, aquela maldição que foi dada, né? Enfim, que foi invocada por Nayayika Pandita, acabou revertendo em algo positivo para Brajanata. Certa vez, enquanto Brajanata estava sentado no local solitário, às margens do Bhagirati, ele pensou consigo mesmo: se um erudito tão profundo do Nyaya Shastra como Nimai pôde renunciar à lógica e adotar o caminho de Bhakti, então que problema haveria se eu fizesse o mesmo? Enquanto eu estava obcecado por Nyaya, eu não podia me dedicar ao cultivo de Bhakti, nem mesmo eu podia ouvir, né, o nome de Nimai. Naquela época, eu estava tão absorto no Nyaya Shastra que eu não podia nem mesmo encontrar tempo para comer, beber ou dormir. Agora eu vejo que agora eu vejo tudo isso de maneira diferente. Eu não mais contemplo os tópicos sobre Nyaya Shastra. Ao contrário, eu sempre me lembro dos nomes de Gauranga. Ainda assim, mesmo que o êxtase devocional da dança dos Vaishnavas cative a minha mente, eu sou filho de um Brahmana védico. Eu nasci numa família prestigiada, né, de prestígio, e sou altamente respeitado na sociedade. Embora eu de verdade acredite no comportamento e na conduta dos Vaishnavas como sendo excelente, não é apropriado para mim adotar os seus hábitos, né, o seu meio de vida, né, externamente. Ou seja, não é adequado que eu me apresente socialmente como um Vaishnava.
Existem muitos Vaishnavas em Sri Mayapura, em Kolabhangadanga, onde Chankasi quebrou a mridanga para interromper o Sankirtana. E também em Vairagidanga, o local do ascetismo Vaishnava, o local onde os Vaishnavas se recolhem para fazer ascetismo. Eu fico muito feliz e purificado de coração quando eu vejo a radiância de suas faces. Mas, dentre todos os devotos, é Sri Raghunatha Das Babaji Maharaj que cativa a minha mente completamente. Quando eu vejo, meu coração se enche de fé. Eu gostaria muito de estar com ele continuamente e aprender o Bhakti Shastra dele. É dito nos Vedas, né? Atmavare drashtavya shattovaya mantavyo nidhiya sitavya, no Brihad Aranyaka Upanishad 4, 5, 6, que devemos ver, ouvir, pensar e meditar sempre na verdade absoluta. Nesse mantra, a palavra mantavya significa algo a ser pensado, né? Ou seja, considerar ou examinar, né? Assumir, né? Ou aprovar, sancionar ou questionar. Embora esta palavra sugira que nós devemos cultivar Brahmagyana através do estudo de Nyaya Shastra, a palavra Shrotavya, que significa ouvir ou aprender de um professor, significa a necessidade, né, de algo mais elevado. Além disso, eu passei muito tempo da minha vida com argumentos inúteis, argumentos e debates inúteis, né? Agora, sem desperdiçar mais o meu tempo, eu desejo dedicar-me aos pés de lótus de Sri Gaurahari. Eu irei, portanto, isso irá, então, portanto, ser muito mais benéfico para mim, né? Ir, ao fim do dia, ter o darshan de Sri Raghunatha Das Babaji Maharaj. Então, aqui, numa passagem de tempo maior, né, o Brajanatha, então, ele acabou se tornando um grande admirador do Vaishnavismo, né, já havia visitado vários devotos, e quem mais conquistou o seu coração foi Raghunatha Das Babaji Maharaj, né, porque ele tinha grande fé, não só pela pessoa dele, mas também aumentava a fé dele pelo próprio Vaishnavismo. Então ele decidiu, naquele momento, né, que ele deveria então ver Babaji Maharaj mais uma vez. Então Brajanatha foi para Sri Mayapur, né, ao final do dia. O sol rapidamente se escondia no horizonte ocidental, mas os seus raios ainda podiam dançar, né, no topo das árvores. Uma brisa muito gentil soprava do sul e os pássaros voavam por todas as direções, retornando para os seus ninhos. É aquele final de tarde, né, onde tudo começa a se transformar, os pássaros ficam muito agitados, né, o sol está se pondo, mas ainda você pode ver a copa das árvores um pouco alaranjada ou rosada. Então, nesse momento, ele estava então a caminho de Mayapur. As primeiras estrelas começavam gradualmente a aparecer no céu. Enquanto Brajanatha chegava em Srivasa Angan, que era a casa de Srivasa Pandit, os Vaishnavas estavam justamente começando o Sandhya Arati, ou seja, o Arati do final do dia. Sandhya significa a transição das partes do dia. É um dia dividido em várias partes. Nessas transições existem o momento chamado Sandhya, né, que é o momento mais auspicioso para você fazer a prática
né? Então, por isso ele é escolhido pelos Vaishnavas como o momento de você fazer as adorações. Então, por exemplo, o Brahma Muhurta é uma sandhya, né? É a passagem da noite para o dia. Depois você tem a passagem da noite para o dia, não, da noite para amanhã. Depois você tem a passagem da manhã para a tarde. Aí você faz o Arati do meio-dia. Depois você tem a passagem da tarde para a noite, que é o entardecer, né? E assim por diante. Tá bom? Muito bem. Então, com voz muito doce, eles estavam cantando, né? E tocando instrumentos durante o Arati. Brajanata então se sentou numa plataforma debaixo de uma árvore bacula. Seu coração derretia enquanto ele ouvia o Arati Kirtan de Gaurahari. Ki bajayo jaya Gaura Chander Arati Koshobha Janavi Tatavane Jagamana Lobha, e assim por diante. Naquele momento, então, Raghunatha Das Babaji Maharshai veio, né, e se sentou na plataforma, né, cantando Jaya Shatinandana, Jaya Nityananda, Jaya Rupa Sanatana, Jaya Dasa Goswami. Enquanto ele assim o fazia, todos se levantaram e ofereceram reverência, Dandavat Pranam a ele. E Brajanata também fez o mesmo. Quando o mais idoso, né, Babaji Maharaj, Raghunatha Das Babaji Maharaj, que era mais idoso, ele viu a beleza extraordinária da face de Brajanata, ele o abraçou e pediu que ele se sentasse ao lado dele. E ele perguntou: quem é você, meu filho? E Brajanata respondeu: eu sou alguém sedento pela verdade. E eu desejo receber algumas instruções de você. Muito bem. Então a gente vai encerrar por aqui e continuaremos na próxima aula com a conversa entre Brajanata e Raghunatha Das Babaji Maharaj. Então, bom dia a todos. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.